9h09, minha gente. Olha, está marcado agora para sexta-feira o encontro entre Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Lula. O encontro vai acontecer lá na Casa Branca, em Washington. O Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, vai conversar com a gente sobre o encontro e mais do que isso, vai nos trazer apuração sobre o encontro. O que é que você já consegue adiantar dessa reunião, hein, Américo? Bom dia. Olá, Colombo, bom dia a você, bom dia a todos. Eu conversei com diplomatas americanos e também embaixadores do Itamaraty e eles confirmaram que 4 assuntos vão ser os principais nas conversas bilaterais entre o Biden e o Lula. O primeiro deles, a defesa da democracia, como já vem sendo aventado. O presidente Lula provavelmente vai pedir o engajamento dos Estados Unidos para tentar controlar fake news nas redes sociais. Isso só é possível com a participação dos Estados Unidos, já que as maiores redes sociais têm base lá nos Estados Unidos. E o Biden também vai refletir e vai colocar a importância de se defender a democracia nos 2 países. O segundo ponto vai ser comercial, uma questão bilateral, de comércio bilateral e também investimentos entre os 2 países. O Itamaraty me confirmou que uma delegação de empresários importantes do Brasil vai acompanhar o presidente e os ministros nesse encontro lá na Casa Branca. O terceiro ponto é sobre o meio ambiente, Colombo. Isso é muito importante para os 2 países, é uma questão central na política externa dos 2 e o Lula vai certamente cobrar o Biden e outros países ricos para cumprirem o compromisso deles de ajudar a financiar ações contra desmatamento e contra mudanças climáticas. O Lula vai ser muito claro a respeito disso, dizendo que está se comprometendo a defender a Amazônia, mas precisa do apoio dos países ricos para outras nações em desenvolvimento também. E o último ponto, uma grande surpresa, mas muito importante e interessante, Colombo. Segundo os diplomatas americanos, o Biden quer discutir com o Lula questões e problemas raciais e sociais que afetam os 2 países. A avaliação tanto do Itamaraty como dos americanos é que os países têm muito a aprender sobre isso, têm muitas experiências a trocar e podem fazer vários acordos de colaboração para que tentar superar esses problemas tanto sociais como raciais, Colombo. É importantíssima essa informação que o Américo traz para a gente, já antecipando alguns dos temas principais que vão ser discutidos entre Lula e Biden a partir de sexta-feira, quando Lula vai a Washington, lá na Casa Branca, porque, embora sejam países em estágio de evolução muito diferentes, não é, Américo? Há questões que são bastante similares. Por exemplo, nos Estados Unidos há um aumento impressionante em alguns estados da violência urbana. Não é? Não só desses ataques a tiros que acontecem frequentemente e tem acontecido neste ano aqui, especialmente ali em Los Angeles, né? Mas do crime comum, digamos assim, não é? Do homicídio, do latrocínio, muita gente pobre em diversas cidades dos Estados Unidos, né? Claro, sempre guardadas as devidas proporções, mas muita gente miserável, uma grande disparidade de renda também, os pobres ganhando cada vez menos e os ricos ganhando cada vez mais. E sobre as questões raciais, há casos notórios e absolutamente semelhantes, né? Que, por incrível que pareça, os casos que acontecem lá geralmente ganham mais proporção aqui do que os casos que acontecem aqui, que não ganham proporção aqui, que são casos de violência policial contra pessoas pretas. Há, de fato, similaridades, muito mais do que aquelas que a gente imagina no primeiro momento, né, Américo? Sem dúvida nenhuma, Colombo, é o que você lembrou. Na questão social, os 2 países e, na verdade, o mundo inteiro está vivendo esse fenômeno, né? As elites, pequenas elites, ganhando cada vez mais, tendo seu patrimônio multiplicado por dezenas de vezes, enquanto você tem uma base da pirâmide social que não consegue alavancar, não consegue avançar. Isso é uma prioridade do governo Lula. E interessante que o Biden queira discutir isso. A questão da violência e da questão racial também é muito importante. Você destacou alguns aspectos aí que estão relacionados a essa questão da desigualdade social, mas tem outros também, a questão de violência policial contra negros, que é desproporcional tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, esse é um ponto que foi enfatizado muito pelos diplomatas americanos. Claro, esses outros pontos que eu coloquei provavelmente vão ter até mais destaque aí, defesa do meio ambiente, defesa da democracia. Mas esse ponto de discussão de questões sociais e raciais é muito importante, muito interessante, e os 2 países têm muita experiência em lidar com
isso, aprenderam com erros e também tem iniciativas que são positivas. Então, se tiver essa troca, eu acho que vai ser muito positiva entre os dois países. É um ponto muito interessante que foi me passado pela diplomacia americana. Sem dúvida alguma. Informação em primeira mão que você só acompanha aqui na CNN Brasil. Apuração do nosso analista sênior Américo Martins. Américo, valeu, muito obrigado. A gente volta a conversar mais tarde. O Américo vai voltar, claro, na programação da CNN Brasil com mais apuração, mais informação em primeira mão. Agora na sexta, o primeiro encontro entre Biden e Lula, depois da posse de Lula, lá em Washington, na Casa Branca.